Oi, bom dia, tudo bom? Vamos à nossa live agora do café da manhã sobre herança. Que tema bom para acompanhar o cafezinho de vocês aqui. Esse tema surgiu nos stories, quando eu compartilhei uma notícia, e eu não imaginava que essa notícia ia gerar tanta polêmica, trazer tantos comentários, compartilhamentos, gente falando sobre as questões pessoais que esse tema levantava. Então tinha gente concordando, gente discordando. Eu já vou falar qual que foi a notícia, quem me acompanha já sabe qual é. Eu só vou aguardar a minha convidada, que ela tem muita propriedade para falar sobre esse tema também. Ela atende muitos clientes no dia a dia que trazem questões relacionadas a esse tema. Ah, ela chegou aqui. E a gente espera que seja uma live bastante rica e que possa contribuir bastante. Sempre trazendo aquele convite que as constelações nos fazem, que é olhar além do aparente. Qual que é o tema, gente? A herança. Como é que começou? Eu compartilhei uma notícia que uma amiga, que também me segue aqui no Instagram, compartilhou comigo. Que um jornalista bilionário de uma família tradicional, parece que eles são bilionários, acho que americanos, né, dos Estados Unidos, uma família riquíssima. Esse jornalista, que é bilionário, anunciou que não vai deixar a herança para o filho. O filho dele é bebezinho. E ele falou assim, ó, eu vou pagar a faculdade, né, que lá nos Estados Unidos é paga, a universidade, e depois ele se vira, ele vai dar conta assim como eu. Era só isso a notícia. Mas, gente, o que deu de comentário, gente achando um absurdo, gente achando maravilhoso, é isso mesmo, eu vou fazer igual para os meus filhos, sabe? E daí começou assim, um monte de gente a trazer questões pessoais, ai, eu tenho problema com herança nisso. Outra falou que o avô não deixou herança para os filhos, os filhos estão brigando há não sei quantos anos. E a gente vê nas constelações que por trás de um inventário, né, dessas brigas, da herança em si, tem muito mais coisa por trás. E é isso que a gente quer fazer, convidar vocês a olhar o que tem por trás. E a Paula falou uma coisa muito bacana nos stories. Ela trouxe um termo assim: o que faz uma herança ser maldita ou bendita? Eu adorei isso, né? E a Paula também traz certos termos sistêmicos que eu também adoro. Eu sempre anoto quando ela fala. Ela fala de maldade sistêmica, a herança sistêmica. Tudo isso está nesse contexto. E uma outra reflexão que eu já vou Tem mais lançando aí um para termo vocês. agora que são os temas indigentes, tá? Que tem tudo a ver com essa conversa também. Ó, temas indigentes, Indigentes. Depois eu indigentes explico. e indigestos também, às vezes, né? Boa, sempre. Às vezes, então, Indigesta prepare o sempre. estômago. Assim, não é pesado. É, depende sempre da nossa postura, né? Se a gente está aberto Aham. e com coragem para olhar. Porque a gente acredita que a verdade realmente liberta, né? Sim. Mas você está pronta para olhar? Quer ver, quer mudar? Então, essa live vai nos trazer esse convite, esse olhar para esse tema. E, inclusive, ó, eu trouxe algumas perguntas, mas se alguém também tiver alguma dúvida pessoal ou surgir durante a live, escreve aqui que também a gente vai respondendo. Eu acho que eu posso começar. Vamos começar falando então dessa notícia em si, Paula. Como que você Sim. recebeu ao ler essa notícia do jornalista? Claro que eu recebi já com todo um conjunto de consciência e de conhecimentos que me fez olhar e falar, meu, que top esse cara. Né? Porque a hora que eu olhei ali, claro que deu um impacto, quando você diz sobre postura, essa questão da postura, eu falo muito da palavra intenção. A nossa intenção, só que principalmente a intenção inconsciente é que determina os nossos resultados. E o que eu quero dizer com intenção inconsciente? Primeira coisa que eu pensei, a gente acho que até trocou sobre isso. Eu falei, tá, mas esse cara tá fazendo isso por dor ou por luz? Verdade. E vocês podem até, quem estiver fazendo dessa live um estudo, tá? Pode até anotar aí, dor ou luz. E isso vale para qualquer tema. Os nossos pais, eu posso
Vai, a Paula é muito professoral também, então por isso que eu disse, pega em caneta e papel, eu tô aqui para anotar que vocês vão aprender bastante coisa. Vou botar um óculos, né? Vou botar um filtro de óculos aqui para ficar mais professora, brincadeira. Mas então, a questão da dor e da luz é muito importante, porque nós viemos de uma pedagogia sistêmica onde todos os pais, mesmo que sejam pais que não são conhecidos, por exemplo, como o caso de um pai e mãe que não conseguiram ficar presentes para cuidar do filho e eles foram à adoção, mesmo que tenha sido pai e mãe que faleceu, não importa como foi a tua concepção, a tua gestação e o teu nascimento, mas todos os pais têm, antes de mais nada, quando eles estão ali, uma intenção. E a intenção dos pais sempre está ligada às demandas deles que eles não trataram na vida. Anota isso, gente, que isso é muito importante. Isso vale para você como filhos, e isso vale para você como pai e mãe, se você já é ou se você pensa em ser, tá? O que significa essas demandas? Então, por exemplo, eu duvido que todo mundo que está assistindo aqui nunca ouviu aquela frase: eu não vou deixar os meus filhos passarem pelo que eu passei. Olha, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vendo uma parte do meu rim, mas os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Essa intenção nem sempre ela é explícita, nem sempre ela é verbalizada dessa forma. Tanto é que eu atendo pessoas que falam assim: vai ter que passar por tudo que eu passei para poder virar gente, para poder ver o que é verdade, o que é a realidade da vida. Não vou poupar os meus filhos da verdade. Então, são dois extremos. São dois extremos que demonstram um interior muito machucado desse pai e dessa mãe ou desses cuidadores, porque nem sempre a gente está sendo, né, cuidado ali pelos nossos pais de origem. Aí o que acontece? Graças a essa intenção de eu nunca quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, ou meus filhos vão ter que passar pelo que eu passei, para eles virarem gente igual eu vivi, igual eu virei, isso desde cedo começa a incutir, a embutir, a imprintar, a imprimir no nosso mais profundo ser uma idealização de que a gente tem que criar um personagem, seja para agradar, seja para fugir disso. E é esse o grande pulo do gato. Porque, inclusive, mesmo esse homem falando que ele não vai deixar herança, isso não exime da herança além do aparente, que é o personagem projetado nessa criança, mesmo que ele tenha tido intenção na luz de não deixar a herança, os bilhões, para esse filho ou para esses filhos. Tanto é que uma das pessoas, de alguns dos comentários, ou várias pessoas, disseram: mas só coisa com sobrenome desse, nem precisa de herança. E realmente, com o sobrenome desse, carinha já tá lascado, o filho já tá lascado. Porque o sobrenome já vem com toda uma carga, até me arrepio de falar, já vem com uma carga, já vem com um peso, que mesmo que o pai queira que ele passe por coisas de gente normal, o guri não vai passar. Né? Então, assim, dando uma introdução já um pouco aprofundada, aí eu queria que você trouxesse suas considerações também, para a gente fazer no bate-bola, Rebeca. O que você sente sobre isso? O interessante é que ele comenta na reportagem que os pais dele fizeram a mesma coisa que ele. Então, isso de a pessoa falar: mas ele é fulano de tal, né? Eu não lembro agora o sobrenome, mas tem um sobrenome que muita gente reconheceu depois de ter lido a notícia. Então, ele passou por isso, mas ele chegou ao bilhão, né? Provavelmente já traz essa força, esse peso do sobrenome dele, né? Pode ser uma força ou um peso, ou os dois, né? Dependendo da situação. Sim. Então, ele chegou a ser um bilionário. Então, ele passou por isso e ele viu que ele deu conta e ele quer que o filho passe também. Eu comentei contigo, né, Paula? De início, o que me passou? Não, que bacana. Ele olha para o filho, ele está querendo dizer para o filho, nas entrelinhas: olha, eu confio em você, eu dei conta, você também vai dar conta. Isso para mim passa. Mas depois você falou: mas será que ele, quando resolve fazer isso, não teve, como você falou, não teve essa dor por ele ter passado também? Como você disse, não, eu passei, agora ele vai passar igual, né? Como que tá essa postura? É por isso que a gente diz: a constelação não tem, né, uma resposta pronta. É muito da postura. Boa. Então, isso a gente não tem como saber desse cara.
mas a gente tem como trazer para nossa reflexão. Mas, Rebeca, Diga, diga. não pode falar para você não perder a linha de raciocínio. O que me passa, assim, de primeiro, o que para mim ressalta mais é essa mensagem. Ele querendo dizer para o filho, olha, você vai dar conta. Sim, isso eu quero que a gente esmiúce mais, porque isso é uma das coisas mais importantes e não sabidas. Mas eu quero lembrar, né, que assim, pelo fato da gente ser humano, gente, escreve aí a palavra humanidade. Quando a gente começa a pensar em humanidade, todos nós somos humanos. Só que a gente se perde, a gente se esquece no meio da caminhada que a gente é humano, porque a busca pela perfeição, ela é também ensinada pra gente desde cedo. Só que a busca da perfeição, no sentido de assim, eu quero agradar, eu quero ser amado, eu quero ser aceito, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero fazer tudo certo. E às vezes também eu quero confrontar, eu quero fazer tudo errado, eu quero. Sempre tem por trás um desejo de ser visto, de ser sentido, de ser amado. Então, independente da luz que você vive na tua vida, eu, por exemplo, sou uma pessoa que estou estudando pra caramba faz muito tempo, né? Faço constelação direto, eu vou para representar, eu vou para estudar, eu vou para me lapidar, eu faço sessão de terapia, faço sessão de Theta Healing, fiz mais curso agora esse final de semana, sempre com esse objetivo de me transformar numa pessoa melhor, mas até eu li uma frase esses dias que eu achei extraordinária, que é o seguinte, quanto mais luz, mais sombra. Não é quanto mais luz, menos sombra. E o que eu quero dizer com isso? Qual é a moral da história? Que por mais luz que uma pessoa tenha na sua intenção sobre dar uma herança, que é o nosso tema aqui hoje, a luz vem acompanhada de sombra. Não tem como passar filtradinho. Ó, filho, eu vou passar bem filtradinho aqui, ó. Já curei isso em mim, agora eu tô dando só o mel, o néctar para você. E isso é uma ilusão muito grandiosa, muito perigosa, que a maior parte dos pais chegam para mim. Eu tenho pai e mãe que vem fazer tratamento comigo, eles falam assim, pelo amor de Deus, como que eu não passo isso para os meus filhos? Eu falo, querida, já passou e vai continuar passando. Quanto mais você se tratar, menos você vai dar cargas tuas para os teus filhos administrarem. Mas o destino deles, você não pode tirar deles. E destino trata-se de muita coisa. Até porque nós somos 50% pai, 50% mãe, 25% cada avó, 12,5% cada bisavô, cada bisavó, e gerações e gerações que em partículas de memória celular, que estão dentro de um grande campo de alma que a gente não palpa a olho nu, isso tudo vai reverberar de qualquer jeito. Então se trata o máximo possível para você liberar mais pesos possível para os seus descendentes. E descendentes não só filhos, descendentes projetos, descendentes clientes, descendentes NNN. Agora, falar que você vai puro, sem sombra nenhuma, sem dor nenhuma, isso não é real. E é bem importante a gente falar sobre isso, porque esse bilionário, e você mesmo acabou notando, conforme a gente foi conversando, você viu a força dele de acreditar nesse filho, que esse filho vai dar conta, porque ele sabe que vai dar conta, ele deu. Ele não tá de maquiagem sobre isso. É óbvio que ele não tá de maquiagem. Mas é óbvio que dentro dele tem você vai porque meus pais fizeram isso comigo e deu certo, tá? Se a gente pegar a criancinha dele interna, tá falando, eu tenho uma saudade dos meus pais, queria tanto que eles me dessem um colinho um pouquinho, porque não é fácil ser eu. Não é mesmo, né? Então, eu queria fazer essa consideração. Ser eu e lidar com a expectativa, né, de uma família bilionária, bem-sucedida financeiramente. Então, já para mim depois eu lendo, mas tem, olha a carga de expectativa que tem sobre esse menino também. A minha internet ou a tua que deu uma picotadinha agora aqui? Não, ó, para mim a sua tremeu, não sei se é a minha que interferiu aqui. Mas eu Eu tô só com falei da tudo aberto aqui para tentar, mas às vezes tá chovendo. Uhum. Mas a carga, a expectativa que você não está vendo? Tô vendo. Pode seguir. A Uhum, agora vi. expectativa que vem junto. E isso é uma herança também. Isso é um dos convites que a gente quer trazer para vocês. Quando a gente fala de herança, né, à luz das constelações, a gente não está falando só do dinheiro. Então, olha o que vem junto, olha essa carga que vem junto de expectativa
de que, ó, esse menino vai dar conta. Por um lado, libera, porque está dando uma confiança, mas pode estar vindo essa expectativa grande do sobrenome, né? E como esse menino vai lidar com isso? Daqui a uns anos saberemos. Uhum. Mas aí você que é uma estudiosa da psicogenealogia, né, que a gente vê essa questão de outros níveis de herança também, que vem com... aí eu vou trazer a palavra legado aqui para a gente refletir um pouquinho, porque assim, dentro da palavra legado, existem até alguns mitos, né? O que é legado? Legado é escrever um livro, legado é ter um trabalho de desenvolvimento pessoal que as pessoas vão reconhecer como maravilhoso no tempo e além do tempo. Não, legado ele pode ser confundido com as heranças que a gente deixa materiais. E os pais que já vêm com uma história familiar, então eles vêm, por exemplo, com empresas, com fazenda, com uma profissão. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que agora ela mudou de vida completamente, porque ela encontrou a missão de vida dela. A história foi a seguinte, eu acho relevante compartilhar isso. O pai casou com a mãe porque a mãe engravidou dela. E a vida inteira, desde que ela começou a ouvir e entender palavras, ela ouve: eu só casei com a sua mãe porque ela engravidou. Ela ouviu isso, eu até me arrepio de falar, porque isso é muito forte, os nossos pais falam isso porque eles são humanos. Minha mãe falava: eu não fui para a Itália fazer mestrado porque eu engravidei de você. Só que se você conversar com ela, ela vai falar assim: não, eu não fui para a Itália porque eu não ia mesmo, eu queria fazer outras coisas. Tava super bem no meu trabalho, tava fazendo uma carreira no meu trabalho e ficou tudo certo, entendeu? Só que a Paulinha, pequenininha, ouvia: minha mãe não fez os sonhos dela, não realizou os sonhos dela, porque ela engravidou de mim, entendeu? E essa minha cliente também, ela, peraí, meu pai deu a vida dele, meu pai estragou a vida dele porque minha mãe engravidou. Então ele foi obrigado a casar, ele foi obrigado a deixar sonhos e projetos dele para poder constituir e cuidar dessa família. E aí, quando ela cresce, ela tentou ser uma contraventora. Ela tentou com todas as forças fazer, ela queria ter a vida dela. Aí ela falou: não vou fazer medicina, vou fazer odontologia. Não vou ser médica de jeito nenhum. Eu tô toda arrepiada contando essa história. Ok. Só que daí o que aconteceu? Quando ela saiu da faculdade, tá aparecendo aqui ou cortou? Eu tô te ouvindo bem. Quando ela saiu da faculdade, o pai dá de presente para ela uma empresa, um consultório maravilhoso e fala: toma que o filho é teu, vai administrar. Ela queria fazer mestrado, ela queria dar aula, ela queria ser uma anônima, ela queria enfiar a cabeça dentro do buraco, entendeu? Ela queria ser ela e tentar descobrir o que ela realmente gostaria de fazer. Só que ela saiu da faculdade, ela toma que o filho é teu. Ganhou um bebê, né? Ela ganhou um bebê. Literalmente. Que tá dentro das questões do pai, das culpas do pai, das projeções desse pai, de querer que ela desse certo na vida, de querer que ela seguisse esse legado de trabalhar na saúde. Ah, tudo bem, você não foi médica, mas eu vou te dar um consultório, você vai administrar esse consultório. Depois o irmão foi fazer odontologia também, deu um consultório para esse irmão, e ali tá tudo emaranhado. Moral da história, quando ela chegou para o tratamento, ela estava desconfigurada. Uma guria jovem, assim, 30 anos de idade, 30 e pouquinhos anos de idade, desconfigurada, sem identidade, porque é assim que a gente fica. Esse tema ele é tão sério, gente, porque a herança, além do dinheiro, né, que ela vem com essas expectativas dos nossos pais, faz com que a gente se desconfigure, a gente fica realmente sem essência, sem identidade, a gente não tem direito, porque a gente também quer agradar, porque tem medo de não ser amado, então a gente fica sem direito de encontrar a nossa própria missão. No caso dela, a gente trabalhou um resgate dessa conexão, a ressignificação, né, dessa relação com o pai, com essas histórias de origem dela, e ela encontrou dentro da própria
da bucha que os pais deram para ela, que o pai principalmente deu para ela, né, que foi essa empresa, ela encontrou uma administradora dentro dela. Ela encontrou essa vontade de fazer gestão de processos, gestão de empresa, ela se apaixonou por planilhas. Aí eu apresentei um consultor para ela e ela começou a fazer uma consultoria e ela falou, cara, eu quero fazer isso! Eu quero fazer isso nas minhas empresas. Aí ela já começou a projetar franquias que ela mesma deve ter no futuro. E ela se encontrou com a missão dela dentro daquele movimento. E aí, finalmente, ela conseguiu realizar o presente do pai para ela na luz, na leveza. Uhum. Da dor, Né? Então, como chega essa história? Exatamente, que lindo isso. Eu me lembrei de uma moça que eu acompanho no Instagram, ela é designer de joias, e ela falou isso. Ela perguntaram qual era a formação dela. Ela era advogada e ela fez direito porque o avô era um grande advogado na cidade onde ela morava. E ele tinha um escritório grande, era o maior da cidade. Ela era a única neta que poderia dar continuidade. Ela fez direito e foi trabalhar com o avô. Mas ela falou assim, eu era comerciante desde o início, eu só gostava da parte dos trâmites, de dinheiro, do financeiro. E nessa ela se apaixonou pelo hobby de fazer bijuterias e enveredou, abandonou o direito, foi para essa parte de joias, né, de venda. Ela falou, eu sou comerciante, mas ela também falou isso. Mas eu trago tudo que eu aprendi do direito para o meu trabalho. Eu preciso toda a questão burocrática, legal, eu tenho muito forte em mim. Então, é uma forma de transfigurar. Mesmo a dor tem um convite para a gente ir para a luz, como a Paula diz. E não é por acaso, às vezes, o nosso destino, né, voltando a essa questão do destino, por que a gente está nessa família, nesse legado, recebendo essas dores e essas bênçãos? Não é por acaso. Então, abraçar tudo isso também torna a caminhada mais leve, não acha, Paula? A gente, até a dor, Sim. Olha, tá ok, eu tenho esse legado ruim, mas o que eu posso fazer de bom com isso, né? Como transformar em uma limonada esses limões que a vida me deu desde o nascimento? Essa palavra que você traz, Rebeca, eu quero aproveitar para ressaltar ela aqui, que é a palavra destino, né? Porque as pessoas, a gente não tem um bom relacionamento com essa palavra. Ainda mais hoje no advento do coaching e essas frases motivacionais, você pode fazer o seu destino, pode o caramba. Bert Hellinger diz, nós temos uma pequeníssima liberdade diante da vida. Né? A Mônica Justino, psicogenealogista extraordinária, primeira tradutora aí da psicogenealogia no Brasil, maravilhosa, nossa querida amiga, né? Que a gente tem o privilégio de ter aí no nosso círculo de relacionamentos, diz, nós somos 100% programados e 100% livres. Mas como acessar esse 100% de liberdade? Então a gente precisa entender o que é o destino, porque todos nós, a gente vem além da nossa vida. O que é a nossa vida? Concepção, gestação, nascimento, história de vida. Além da nossa vida, das nossas experiências, a gente já vem com uma programação. A gente já vem com contas, com matemáticas sistêmicas dentro de uma grande pedagogia familiar e que histórias sobre histórias, sobre histórias, sobre histórias, elas já estão ali como se tivesse assim, um banco de dados prontinho para você acessar, copiar e colar, acessar, copiar e colar, acessar, copiar e colar. E dentro desse movimento de destino, nós temos muitas cargas pesadas, que a gente só consegue se libertar quando a gente busca essa consciência, quando a gente busca entender, conhecer as nossas raízes. Tem até uma frase que você é melhor do que eu nisso, você pode citar, se você lembrar, que é quando que a gente só consegue se libertar mesmo, acho que Bert Hellinger diz, quando você conhece as suas origens. Enquanto você não conhecer as suas origens, você não vai caminhar na vida com a pequeníssima liberdade. Né? E aí, a questão... Mas você sabe sobre isso? Olhar para a nossa história ancestral, exatamente. E aí, considerando que eu quero que você volte um pouquinho nessa questão também para a gente falar um pouco sobre a maldade e a vingança, maldade sistêmica e vingança sistêmica, porque o que acontece? Os nossos pais, igual eu estava contando essa história, né, da minha cliente, os nossos pais, eles acabam nos achando incapazes, muitas vezes, a ponto de eu mesma,
Lógico que foi por amor, meu pai e minha mãe jamais imaginavam que... Meu pai esses dias me perguntou, ele falou, o que que eu fiz na tua vida que te prejudicou? Porque eu te dei tudo, a gente te deu tudo, a gente te deu referência, a gente te deu estrutura, a gente pagou tuas contas até 38, até 30, quase 38 anos de idade, eu dependia dos meus pais. Quando eu era casada, eu dependia dos meus pais. Eu precisava do apoio financeiro deles. Meus pais venderam carro, venderam um monte de coisa para me ajudar, para ajudar a situação que eu vivia lá atrás. Depois que eu me separei, eles que me sustentaram, porque eu não tinha dinheiro. E eu jamais imaginei que eu tinha dentro de mim uma vingança velada, misturada com uma maldade velada, que era de... tanto é que a minha terapeuta perguntou para mim uma vez, lá em 2015, se você ganhar mais dinheiro, você acha que seus pais vão ficar mais felizes ou mais tristes? O que uma pessoa em sã consciência responderia? Feliz, né? O que a Paula respondeu? Tristes. Mais tristes, gente, principalmente a minha mãe. Como é que a minha mãe vai viver se ela não me dá dinheiro, se ela não cuidar de mim, se ela não tiver que me sustentar, se ela não tiver que... Meu Deus, minha mãe morre! Ali eu falei, minha terapeuta gritou, não, meu Deus, socorro, Paula, você tá se ouvindo? Eu falei, gente, mas minha mãe morre mesmo. Minha mãe tem que cuidar de mim. Eu não fui para os Estados Unidos morar lá, eu não fui, não sei o que, eu parei isso. Por que não? Gente, eu preciso ficar lá colada com a minha mãe. Minha mãe é minha mentora, minha mãe é minha melhor amiga, minha mãe... E mal sabia eu que eu estava fracassando na vida. Eu estava não prosperando meticulosamente, eu posso dizer, com requinte de crueldade, morando de favor com meu tio, abençoado, que serviu a esse momento com tanta entrega, né? Porque é um serviço à vida, ele também me dá esse lugar. E eu ali vivendo de favor, sem ter R$ 1.000 para cuidar do básico da minha vida. De meu tio falar, tá aqui, ó, R$ 50, tá aqui, ó, R$ 100 para você ir no mercado, eu não ter dinheiro pro básico do básico das coisas. E isso foram anos, com uma dívida com meu nome ali no Serasa, com uma situação de um término de um relacionamento que finalizou com uma dívida gigante, e que daí eu culpava ele, e que na verdade não tinha nada a ver com ele. Ele só foi usado no meio da história para que eu pudesse ter essa dor, que depois foi transformada em uma grande missão de vida, porque hoje a minha missão de vida é levar as pessoas a não viver o lado obscuro da força, dessas heranças, dessas projeções, dessas expectativas, que faz esse ciclo da maldade com a vingança com a maldade. Só finalizando a linha de raciocínio, Bert Hellinger diz, a melhor maneira de punir os nossos pais é fracassando. E, gente, quem está ganhando dinheiro, por exemplo, eu tenho muitos clientes, hoje eu atendo mais médicos, terapeutas, esteticistas e dentistas. É o principal, tipo, e galera que ganha dinheiro, mas que daí fracassa numa outra área, ou na saúde, ou no relacionamento de casal. Ou que sabe que tem muito mais para ganhar, tem muito mais para servir a vida, tem muito mais realização para sentir, mas que trava, porque no inconsciente tá. A vingança será maligna, não tinha um desenho que falava? Desenho não, o Chico Anísio lá. Vingança será maligna. E engraçado, você tocou nesse ponto, eu tava conversando agora com meu marido antes da live, falando, a live vai ser sobre herança, né? Desde começar a viajar sobre o tema, e eu falei para ele, né? Por isso que os filhos têm que querer ter essa autonomia. Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós, pelo sistema. Porque é uma questão, até você entrou num tema aí, que algumas pessoas me trouxeram, como o fato de esperar por uma herança trava a vida da pessoa. Porque a pessoa não está indo, ela não está ficando autônoma, não está se desenvolvendo, não está indo atrás da vida. Então ela sabe que às vezes tem uma herança ali que vai garantir um sustento, mas aí uma pessoa falou, mas isso está me travando a vida. E olha só, e daí a gente entra na questão, e essa herança então é bendita ou maldita? Mas olha a postura dessa pessoa. Sim. Como que ela está recebendo isso? E ainda ficando presa ao pai e à mãe. Sim. Esses dias, inclusive, eu tive uma cliente que ela estava falando que o irmão estava dizendo o seguinte, a hora que os pais morrerem, que nossos pais morrerem, a gente resolve isso. Eu falei,
Falei, caraca, no inconsciente da gente, e eu já passei por isso, todo mundo já passou por isso, só não tem coragem de verbalizar, em momentos que a gente pede pela morte dos nossos pais. Porque a gente sabe, ou de um parente, vô, vó, etc. Porque no fundo, a gente sabe que somente com a morte a gente vai conseguir se libertar para construir a nossa própria vida. Isso é bem pesado que eu tô falando, mas é muito real. Porque assim, gente, herança tem a ver com morte. A gente só Exato. recebe uma herança quando alguém morre. E uma das maiores maldições que as famílias têm feito, sem querer, por amor, é deixar a herança em vida. A carga é tão pesada, mas eu fiz uma doação. Eu fiz uma doação. Doação não é herança. Herança vem com morte, vem com o peso de ter que fazer aquilo que foi esperado. Imagine que você, eu vou falar de herança em vida e herança em morte. Então, primeiro você me faz a pergunta, Paula, como é que é essa questão de esperar pela herança? Se você for pegar, vamos colocar assim, ó. Vou colocar aqui um bonequinho que representa você, tá? É melhor fazer assim que a gente olha de forma mais lúdica. Vamos imaginar que essa moedinha, eu vou pegar até mais uma moedinha aqui. Vamos imaginar que essas duas moedinhas aqui, ó, dá pra ver? Bom, Ô, Rebeca, tira só um pouquinho os comentários, que vai ficar mais fácil de ver ali. Para quem estiver olhando, a gente já volta os comentários. Mas, ó, eu vou baixar aqui, então. Dá pra ver assim? pera aí, Paulo, que eu não tô. Olha, eu tô aprendendo a live aqui, minha gente. Deixa eu ver. Você clica nos três pontinhos ali do adicione comentário Tá? e vai Desativar aparecer perguntas. desativar comentários. Comentários. Tá. Isso, Aí. tá? Aí é só para poder aparecer. Então vamos supor que esse bonequinho aqui é você. Você é menino, você é menina, não importa. Tá? Aqui está a herança. A herança da família, a herança que você está esperando, a herança que falaram para você, da fazenda, sei lá, dos investimentos, das empresas, qualquer coisa. E aqui está a sua vida, aquilo que você vai construir, a sua missão de vida, o seu dinheiro, a sua vida adulta, os seus relacionamentos e tudo mais. Ok. E você está aqui no meio. Quando você espera herança, o seu inconsciente, o seu movimento de alma, automaticamente faz assim, ó. Pode ser bem lento esse processo, mas esse movimento faz assim, ó. A ponto de você criar doença física para ficar acamado, doenças psíquicas para você entrar em depressão, surtos psicóticos, psiquiátricos e afins, para que você permaneça aqui, porque no fundo, o que a tua alma está dizendo é, querido papai, querida mamãe, querida família, eu fico aqui por vocês, deixa que eu cuido por vocês. Eu acho que esse peso é muito grande para vocês. É como se esse filho, essa filha, lá no seu inconsciente, quisesse morar no reino dos avós, quisesse morar no reino da ancestralidade, quisesse morar no reino dos bisavós, quisesse ficar lá atrás. E é um tipo de sentimento, óbvio que inconsciente, mais uma vez eu ressalto, que essa criaturinha aqui tem, querendo dizer o seguinte, querido papai e querida mamãe, eu acho que vocês não dão conta de tanta dor. Então eu ajudo vocês a carregar, porque assim, não é só o contrário. No começo da live a gente estava falando dos pais acharem que os filhos dão ou não dão conta, mas os filhos também têm o Salvador dentro de si. Todo mundo tem um Salvador dentro de si que em algum lugar acha que papai e mamãe não dão conta das dores, não dão conta das suas próprias questões. E como os nossos pais, como humanos, eles muitas vezes têm comportamentos e falas que confirmam isso. Ai, porque teu pai não sei o que lá, não sei o que lá, porque tua mãe não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você vê tua mãe em depressão, você vê teu pai em depressão, você vê uma traição, você vê isso, você vê aquilo, você fala, eles realmente não dão conta, eu vou ter que cuidar deles. Onde está a sua vida? Vocês viram que a vida tinha até saído do campo de visão? Uhum. Isso que eu ia falar. A vida mandou, né? Sinal, Não mandou tchau. nem lembranças, mas Foi cadê a tua passear. vida? Já era, entendeu? A tua vida tá lá do outro lado. Uhum. Nossa, Agora, ilustração perfeita, Paula.
Pode até dar um print aí, vou dar um print. 1, 2, Tá, 3 e já. uhum. Aí o que que acontece? Paula, mas eu quero sair disso. Como que eu faço disso? Faço isso, eu vou ter que abrir mão da herança? Ah! Oh my God! Exato. Olha só, a única forma, eu vou fazer didaticamente, eu já subo aqui para a gente continuar conversando. A única forma, escreve aí no seu papel, você que está acompanhando, estudando, tá? A única forma de você acessar a sua vida, prosperar na sua vida, se realizar na sua vida, ser adulto, grande para sua vida, para o seu dinheiro, para os seus relacionamentos. Observe que esse bonequinho tem olhos, tudo bem? Sim, Aqui ele estava como? Como que estavam os olhinhos dele? Dá para ver? sim. Olhando para Aqui, os pais, para herança, de costas para a vida. percebe? Sim. A única forma é você fazendo este movimento. E esse movimento te deixa como? Oh my God. Forte. Olha a vida. Mas te deixa como? Onde estão seus olhos? Olhando para a vida, de costas. Alguém não faz um print dessa imagem. A única forma é ficando de costas para o seu papai e para sua mamãe, mas Paula! Aí a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz em sessão, em terapia, às vezes fica um tempo sofrendo. Paula, mas eu vou ter que abandonar os meus pais? Pega essa palavra. Eu vou ter que abandonar os meus pais. Eu pensei isso, tá? Vou ter que abandonar os meus pais. Vou ter que deixar os meus pais. Mas eles não vão aguentar. Eles vão me achar uma ingrata. Meu Deus, eu preciso retribuir aos meus pais tudo que eu fiz. Tudo que eles fizeram por mim. Eu preciso. Eu sou grata aos meus pais. Olha a noção distorcida de gratidão. Escreve aí, gente. Gratidão, a vida, não tem nada a ver com continuar perto dos seus pais. Gratidão à vida é o contrário disso. Gratidão à vida é você fazer algo de bom com a vida que eles te deram. E deixar as heranças deles com eles. Quando você leva as repetições de padrão para frente, quando você leva dores, doenças, falências, não usufruir, não ter prazer na vida, você não está sendo grato. Você está sendo ingrato e arrogante ainda. Porque você está se achando a última bolachinha do pacote que diz assim, vocês não deram conta de pagar a dor desse destino, eu vou ter que pagar por vocês. Ó vida, ó azar. Então, o ressignificar, inclusive, ressignificar o que é deixar pai e mãe que está na Bíblia. Deixar a sua descendência e ir construir a sua vida é levar pai e mãe no coração. É levar o melhor que eles puderam te dar e que só eles puderam te dar. Como é o nome do que só o teu pai e tua mãe puderam te dar? Que ninguém mais poderia te dar. Vida. Vida. Me veio uma frase que eu até compartilhei esses dias com o meu grupo do Expansão, que é assim, ó, eu honro vocês quando vivo plenamente. Ai, anota isso. Pode soltar os comentários aí que essa vale agora. Eu honro vocês quando vivo plenamente. Deixa eu ativar. Essa frase veio muito forte para mim esses dias. E é bem isso de olhar para os seus antepassados e eu honro vocês quando vivo plenamente. Eu acho que ela traz uma luz. E esse movimento que você fez com os bonequinhos, acho que não poderia ser mais ilustrativo. Acho que já quem pegou já se constelou aí, hein? Aproveita o Já se bonde. constelou mesmo. Uhum. Ó, até vou baixar novamente. Olha só como é que fica forte quando essa criatura tá, ó. Eu deixo o meu pai e minha mãe com o destino deles. E aqui, ó, eu posso colocar até essa pecinha mostrando aqui o peso das outras coisas que estão além do aparente. Das histórias lá dos casais lá de trás, das falências, das perdas. Aqui no Brasil nós temos muitas famílias, acho que praticamente todas as pessoas têm família que veio da Europa, que fugiu de algum lugar, ou que passou pela escravidão, que passou por, sabe, por coisas bem pesadas lá atrás. E mesmo assim eles sobreviveram, e sobreviveram, e sobreviveram a ponto de criar casais que criaram o casal de pai e mãe que te concebeu.
Então, gente, essas heranças aqui, elas não te pertencem, a gente pode até passar para cá, ó. Você tem o direito, ou melhor, você tem o dever de construir os seus boletos, de construir aquilo que você quer viver na sua vida, de construir a sua história. E principalmente eu tenho falado muito a palavra de cocriação, mas não é fácil a questão da cocriação, porque cocriação implica em você romper com o modelo antigo. E essa ruptura, ela é muito densa, ela é muito pesada, porque a gente tem muitos ganhos secundários aqui por trás. Eu não contei para vocês que quando a minha terapeuta perguntou que você vai ficar mais feliz ou mais triste se você ganhar mais dinheiro? Eu falei, meus pais vão ficar mais tristes, porque eles vão, principalmente minha mãe, ela vai deixar de me sustentar. Mas, cara, é óbvio que isso é mentira. Uhum. Quando eu cheguei com o carro... Sim, quando eu cheguei com o meu carro novo, que no começo eu estava com medo, né, de chegar e tudo, falei, meu Deus do céu, meus pais estão passando por uma situação hoje, por causa da pandemia, o negócio deles passou por uma questão bem difícil, eles ficaram um ano sem ganhar dinheiro, vivendo só da aposentadoria e tal, e eu tive confusões na minha cabeça. Falei, peraí, o que isso quer dizer? Então eu não vou poder prosperar, e eu fiz vários processos de sabotagem para eu não prosperar, mas eu sei disso, para eu não ultrapassar eles. Tanto que quando eu comecei a investigar crenças, me veio assim, você não tem o direito de ganhar mais do que seus pais, você não tem o direito de fazer mais sucesso do que seus pais fazem, você não tem direito... Mas aí quando eu troquei de carro, passei por um processo bem profundo, eu troquei de carro depois de bater o carro, foi uma coisa super interessante que aconteceu, que não vai dar tempo de contar hoje, mas que foi bem interessante mesmo. Aí quando eu cheguei com o carro lá em Presidente Prudente, eles pegaram meu carro e foram levar para os amigos deles. Ai, minha filha trocou de carro, e porque ela tá super bem, e que a gente tá super... Gente, que lindo! Eu jamais imaginei na vida que meus pais fossem ficar... Ó, vou chorar de novo. Que eles fossem ficar tão orgulhosos de mim. Ali eu conheci a verdadeira contravenção na luz, que é eu fazer algo de bom com a minha vida, eu viver plenamente a minha vida. Essa é a maior herança que um pai e uma mãe pode dar. Que uma família pode deixar. Valeu a pena, né? Não foi em vão. Então, olha, isso que a gente tem que pegar, para que não seja em vão que eles viveram. Então, nenhum deles, não só os pais, mas os que vieram antes também. Todos os que vieram antes, exatamente. Não deixa isso ser em vão. Viva plenamente. E até trazendo, quando você falou do viver plenamente, né, que não tenha sido em vão, me veio mais um outro pontinho. A gente pode ficar até 9h15 aqui para você? Tá ok? Pode, com certeza, com certeza. Pode? Uhum. Tá. Pode liberar os comentários, que daí se alguém tiver alguma pergunta. Gente, esse tema tem pano para manga pra caramba. A gente já sabia que o certo era a gente fazer 12 lives, mas a gente está fazendo essa hoje. E se vocês quiserem mais... A gente está trazendo aquela pincelada, né, inicial. Geral. Se a gente começar... geral. Se a gente começar a já refletir sobre tudo isso que a Paula trouxe, esse desenho, ela ilustrou aqui, né? Para ficar mais claro esse tema. Se você já internalizar isso, nossa, muita coisa já vai acontecer para você a partir dessa live. Que linda, Leila, contravenção na luz, é isso. Na luz, que lindo, lindo. Contravenção na luz, já mais um termo aí pra gente. O ano passado, mais ou menos essa época, eu fiz uma live que eu inventei 2 termos, a contravenção na ordem e a contravenção na desordem, né? E aí agora a contravenção na luz ficou melhor ainda, porque daí vai para um outro nível, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é uma pergunta que também tem muita profundidade sobre herança. Quando um filho, uma descendência, espera uma herança, ou mesmo vive com herança, eu tenho clientes, por exemplo, que não caminha a vida porque recebe pensão. Pensão é um tipo de herança. Isso me mandaram de pergunta com relação à pensão. Gente, é muito sério. Pensão, mesada, morar com os pais depois dos 14 anos de idade, mais ainda depois dos 30, 40, 50. Aliás, gente, existe um movimento de vida. Eu recebo muitos clientes acima de 35 anos, de 35 a 45 anos, que a vida manda de volta para casa dos pais. Eu fui mandada de volta para casa dos meus pais e eu recebo muitos clientes que acontece isso. Por quê? Porque a vida está falando, agora você vai ser pequeno
Quer ser pequeno? Tá arrogante na vida? Você vai ser pequeno por mal, então. Você vai adoecer e vai ser cuidado pelos seus pais. Ou você vai ficar sem dinheiro, vai falir e vai ser sustentado pelos seus pais, que foi o meu caso. Você vai ser obrigado a voltar para casa dos seus pais, que você vai ter que encontrar o teu lugar por bem ou por mal. Então não é ruim, é muito bom, mas desde que você faça algo de bom com isso. Mas falando de pensão, questões de inventário que não se solucionam, então tá tudo dentro do mesmo movimento, tá? E as questões de esperar a herança, existe uma pergunta que você pode se fazer aí, que é: quem eu, mesmo de forma inconsciente, ou quem o meu sistema, a alma da minha família, está querendo manter vivo? Quem nós estamos com medo de esquecer? Porque a gente tem medo de esquecer. Eu estou passando por um processo com a minha tireoide, que eu tive uma catarse esses dias, que eu trato a tireoide com Sintroid, com medicamento, desde 17 anos. E eu passei por um processo, as meninas do Mulher Medicina estão aqui, a gente está passando até por isso juntas, a gente teve muita cura. E eu tive um momento que eu comecei a chorar desesperadamente. Falei, cara, se eu for curada da tireoide, e doenças genéticas, doenças são herança também, tá, gente? Se eu for curada da tireoide, eu não vou mais lembrar das mulheres da minha família. Então, eu não quero ser curada da minha tireoide. Dani, se você estiver me ouvindo aqui, pega essa, tá? É como se eu fosse esquecer delas. Meu Deus, se eu for curada, como vai ser? Eu vou me desligar delas, eu vou ter que viver a minha vida sozinha, eu não posso, não, eu não quero me curar da minha tireoide. Me dá até uma rouquidão na hora de falar. Percebe? É um processo bem profundo isso. Isso acontece com tudo. E é isso que acontece. E os inventários também. Inventários, eu estou falando meio rápido agora, porque agora nós temos 4 minutos, ou 5. E a gente pode falar mais sobre isso em outros momentos. Mas inventários, por exemplo, eu gosto de citar minha família, porque eu me sinto na liberdade de citar. Meu avô morreu em 83 ou 84, alguma coisa assim, o pai da minha mãe. E o inventário não finalizou até hoje. E aí, toda vez que está perto de resolver, alguém morre. E aí vai para os filhos do filho do filho. E aí começa tudo de novo. E eu dou risada hoje em dia, com muito respeito, porque eu percebi o seguinte: a única forma das irmãs se falarem é na briga do inventário. Elas não conseguem mais se falar se não for pela briga. Então, esse inventário não finalizado, ele serve ao fato do meu avô ficar vivo, né? Essa necessidade de fazer a história do meu avô viva, a história do caçanho que está lá longe vivo. E eu honro tanto, eu fico tão feliz quando eu vejo isso, agora, né, que eu tenho esses olhos. E é uma união que acontece na briga, e muitas vezes a união só acontece na dor. E qual o problema? Agora, nós como filhos, nós temos o direito, e não só o direito, nós temos o dever de parar com isso, para a gente poder fazer algo de bom com a nossa vida. E a gente precisa ficar de costas para cuidar da nossa própria vida. Contravenção na luz. Seguir não mais pela dor, né? Quando você falou isso desse inventário das irmãs que ainda se brigam e são unidas pela briga, me vê assim, nossa, quanto amor que elas têm. Mas é um amor que ainda está na dor. Ainda não veio a luz para, não, agora vamos seguir em paz, né? Chega. Então, mas a paz morre, a paz mata. Nesse caso, a paz mata, porque daí as pessoas vão viver do quê? Gente, não julgue a dor. Mas meu pai é alcoólatra, mas fulano bate não sei quem, e a mulher de malandro, ela apanha e continua na relação. Por que isso acontece? Porque os ganhos, além do aparente, eles garantem o nosso pertencimento. Isso é tema para outra live, porque é muito profundo. Mas as doenças, não só doenças físicas, mas as doenças da alma, as doenças que fazem a gente ficar dependendo de um cuidado, elas trazem um senso de pertencimento e amor. Eu estou sendo amada assim. E para perder isso é muito difícil. Tem que tomar uma decisão muito séria. Tanto é que a gente viu aqui, é ficar de costas. Fazer esse movimento de ficar de costas e mesmo assim ficar forte, porque quando você fica de costas na luz, você recebe só a melhor parte. Você toma a herança que você quer, e a herança que você quer é vida, é força.
a coragem que todos tiveram de trazer a vida, de sobreviver no meio do caos. É isso que a gente pode. A melhor herança é você pegar aquilo que fortalece você para você construir sua própria história. Pega essa frase que veio agora do além. A melhor herança é você pegar tudo de melhor, a luz da vida, as forças, a sobrevivência que chegou para você e que te permite ter a possibilidade de criar o novo. E quando eu abri o Instagram para entrar contigo aqui, olha a frase que veio lá do Desve, que é uma frase do Bert Hellinger. Se na herança repousar um fardo, nós nos livramos dele através de uma renúncia. O que é uma renúncia? Filho e filha que ganha herança e que perde tudo, que adoece, que morre, que deixa de usufruir, porque não tem merecimento de usufruto. Se na herança repousar um fardo, nós nos livramos dele por meio de uma renúncia. Se nela repousar uma bênção, nós a tomamos como uma bênção e fazemos algo de bom. Que lindo, olha só. Percebe? Então, se você que está aqui com a gente, aqui nós vamos realmente ter que terminar, porque agora eu acredito que o Instagram daqui a pouco vai finalizar, mesmo que a gente não queira. Decida fazer da sua vida uma grande experiência, além e apesar de toda a dor, para que você possa levar adiante a parte luz daquilo que veio para você e fazer a sua própria existência valer a pena, inclusive. Lindo, Paula, lindo, lindo. Gente, que presente, hein? Que presentão essa live. Para mim me vem a sensação assim, eu até comentei um workshop do Bert Hellinger que ele terminou uma constelação e ficou assim, o cri, 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 no fim. Travou. Ó, gente, acho que o Instagram já tá falhando. Não sei se travou para todo mundo, para mim a Paula travou aqui. Mas então a gente vai, eu vou deixar essa reflexão da Paula aí para encerrar essa nossa live. E, gente, como vocês viram, é um tema que ainda ia. Ó, a Paula caiu. Então eu já vou finalizando também. Esse tema, como vocês viram, rende muito, muito mais. A Paula falou isso aí, dá um workshop. Então a gente hoje vai encerrar aqui. O que vocês tiverem de dúvida ainda quiserem mandar, mandem para mim, para a Paula, que a gente vai acumulando, quem sabe faz uma nova live. E eu quero agradecer, a Paula caiu, mas Paula, eu te agradeço então, porque já está encerrando o tempo. Aqui, vamos ver, ela tá só para se despedir. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Aqui, Paula. Ela não está conseguindo entrar. Bom, ela caiu no finalzinho. E tenham um ótimo dia hoje. Recebam tudo isso que eu tenho certeza que vai reverberar. A Paula hoje deu uma aula e mais que isso, ó, foi uma constelação. Aí, toma aquilo que chega para você. Paula, muito obrigada, Paula. Tô vendo que você está aí escrevendo, mas não está conseguindo voltar. Eu já vou encerrar também. Um beijo a todas vocês, todos que nos acompanharam. Muito, muito obrigada. Paula, beijo e até a próxima, uma próxima live. Quem sabe sobre esse tema ou um outro. Beijo, pessoal. Pessoal, só para, já que apareceu aqui. Fala do workshop que você vai fazer. Ah, sim, ó, duas coisas. Sim, vai ficar gravada. Gi, compartilha com outras pessoas, assistam, usufruam disso, falem suas dúvidas pra gente, comenta na live, que isso faz com que outras pessoas nos vejam ali também. Nós vamos marcar outras. E eu estou em Florianópolis, esse final de semana eu vou fazer a primeira imersão presencial de constelação familiar aqui. Tem acho que 4 vagas ainda. Quem tiver interesse em participar, vai ser o dia inteiro no Espaço Açucena, um lugar lindo. E vai ser das 9h30 às 19h30, tá? Entre em contato para poder saber mais sobre isso. E também, quem desejar estudar esses temas com a gente, você pode conhecer também através da Rebeca. A Rebeca pode te falar mais. Eu também posso te falar mais sobre o programa Vida Viva. Inclusive, terça que vem nós vamos fazer uma sessão especial sobre esse tema, né, Rebeca? Mas aí a gente conta em outra oportunidade para vocês. Só para vocês saberem como ficar mais pertinho. E, Rebeca, a gente pode sim marcar mais vezes. Adorei, adorei, adorei. Nossa, que honra e que alegria. E só podia vir através de você, com certeza, viu? Nossa, obrigada por eu reabrir, né? Reinaugurar a live contigo. Que honra. Aprendemos muito aqui.
Viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, bom dia. Estamos à disposição. Beijo. Tchau.